Bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje eu tô com a Lorena Fortes. Já vou dar o spoiler logo no começo do podcast, porque é super interessante você ouvir histórias aqui. O Cantos e Encantos, a intenção da gente é levar lares, você entender o lares das pessoas e os cantos mais gostosos que a gente tem para apresentar e mostrar às pessoas como elas são por dentro. Então, é por isso que a gente abre esse canal para mostrar mais sobre as pessoas. E como eu já falei algumas vezes, aqui é um hobby. Além da gente aprender, a gente ensina, a gente bate papo. E é isso. Lorena, bem-vinda ao podcast Cantos e Encantos. Obrigada, Satisfação Rosângela. te receber. Eu adoro receber arquiteto, Lorena, aqui. Muito. Por quê? Porque a gente conversa e conta histórias e entende como funciona dentro da casa das pessoas, entende a sua história e entende a história da sua família. E a nossa intenção aqui é justamente essa. Me conta como foi que a Lorena decidiu eh, ir para o mercado de arquitetura. Mas antes de falar disso, eu vou falar quem é a Lorena. A Lorena, ela é arquiteta e ela é filha do Fernando Fortes, que fundou a Mafrense, que fundou a Betacom e a Betacom e a NPJ. NPJ. Pronto, é porque são três empresas São três juntas. empresas. Então, Betacom, NPJ, Mafrense, que foi a raiz, foi a primeira empresa do pai dela, que tem uma história muito linda. E a Lorena é fruto disso, né, Lorena? É. Lorena, me fala. Eu sei que você nasceu aí dentro do mercado imobiliário, dentro de um mercado lindo, pujante, e que você aí decidiu ir para essa área. Mas tem um momento que a gente termina. É por aqui que eu vou. Me fala. Primeiro foi um prazer ser convidada, que eu sempre assisti o podcast e tinha vontade de estar aqui. Então é uma honra. Como começou? Na verdade, foi muito natural para mim. Nunca houve, por parte da minha família, qualquer tipo de direcionamento nesse sentido. Mas eu acompanhava desde criança, via as obras, muita coisa do Gustavo Almeida, que sempre fazia os projetos da construtora na época. E a casa que a gente morava também era projeto dele. Os apartamentos decorados. A minha mãe, que não é arquiteta, mas ama decoração. Então eu ia com ela na Vivenda, aquela loja que existia na época. Sim. Minha mãe frequentava antiquário, gostava de decoração. E tudo foi uma coisa muito natural para mim. Tanto que eu nunca pensei em outra profissão, foi sempre arquitetura. Nunca pensei em engenharia, porque assim, filha de Nada. engenheiro também pode ser. Vai que gosta da engenharia. Não, não Não, foi. não é a minha. Realmente eu só pensava em arquitetura. E sempre mais ligada para o lado de interiores. Não que eu não faça projetos de arquitetura também, fachadas e um projeto completo, né? Mas a minha paixão sempre foi mais para esse lado. Assim, naturalmente, a gente é cobrado, né? Principalmente quando você é filho de um empresário de sucesso, quando você tem já um pai que já tem um nome no mercado. Você se sente em algum momento cobrada por isso, nesse sentido, Lorena? Eu acho que existe até uma certa desconfiança, às vezes, das pessoas no sentido de, ela chegou ali porque o pai ou porque. Só que a gente, com o tempo, a gente consegue provar que não é bem assim, né? Uhum. Então, você, por exemplo, na Casa Cor, você consegue provar que seu projeto pronto, que você sozinha não, você é capaz daquilo ali. Então, existem projetos meus por aí, restaurante que eu fiz, o Bora, muita coisa que me deu visibilidade e que eu consigo provar de que não é por aí, que realmente eu tenho um talento, né? Aham. É super importante a gente falar nisso, porque assim, normalmente o filho do médico, o filho Aham. da. É meio que naturalmente a gente passa o bastão, o empresário passa o bastão. E aí você decide ir para a arquitetura como desafio, né? E o Zé Luiz que quis ali empreender também, né? Porque a gente está falando da sua família, tanto o doutor Fernando, inclusive ele já foi convidado aqui para o podcast, tenho a honra, quero ter a honra de recebê-lo para entender a história, porque tem uma história muito bonita por trás da Mafrense. Eu comecei lá, não sei se você Você sabe, já me falou. comecei lá bem novinha, sendo corretora, comecei lá do começo. Então, assim, tem uma história muito bonita por trás do que já aconteceu na sua família, o que eles desenvolveram. Tem o Zé Luiz, que é
que é o seu irmão, que ele é inspirador também, que trouxe aí a rede Gran Cru, depois terminou empreendendo, entrando em outras áreas. E aí tem a Lorena, empresária também, que entrou no restaurante como sócia. Me fala dessa tua fase. Então, na verdade, como você mesmo falou, cada filho, a minha irmã é médica, meu irmão botou um restaurante, eu arquiteta, então nunca houve essa cobrança de uma continuação da engenharia, da construtora, por parte do meu pai e da minha família. Eu entrei no restaurante como um desafio, como algo novo que eu queria. O Zé Luiz estava abrindo e me chamou para ser sócia. E eu realmente queria, né, tentar uma outra área e tal. E foi super desafiador, me entreguei, como tudo que eu faço, eu realmente dou o meu melhor, mas eu fiquei 7 anos lá dentro. E eu Uhum. cuidava realmente mais dessa parte operacional do restaurante. E o Zé Luiz sempre foi a mente criativa, que cria as coisas do restaurante. E, naturalmente, eu também fazia os projetos, né, de arquitetura, de reformas dos restaurantes. Mas chegou uma hora que eu senti falta da Lorena arquiteta, Uhum. Mas que é minha paixão. deixa eu entender a linha do tempo, né? Você já era arquiteta quando foi empreender com Já. o Zé. Tu já tinha quanto Eu tenho tempo aí de quase arquitetura? 20 anos de formada. E que essa É porque eu cara de tenho cara de bebê. criança. Ah, entendi. Eu quero entender mais. Vamos lá. Você já tinha um tempo de arquitetura, aí foi para a área de empreender com o Zé. Então, nesse período que você sentiu que estava faltando, o que te impulsionou? Não sei te dizer, Rosângela. Na verdade, eu queria me desafiar, eu queria algo novo. Aham, E empreender, né? Ver aham. outra coisa que não fosse apenas arquitetura. E o Zé Luiz estava abrindo um restaurante e eu entrei como sócia. Foi aquela coisa que aconteceu. Não teve assim. E aí foi realmente desafiador. Foi muito bom, eu aprendi muito. Eu acho que muita coisa que eu aprendi no restaurante eu trouxe para arquitetura. De você não ficar esperando o cliente. Você realmente procurar, você fazer ações, marketing, network. Então, acho que o restaurante me trouxe uma maturidade muito grande que eu tô trazendo para arquitetura nesse momento. Tem uns 3 anos que eu saí, eu fiquei 7 anos lá dentro, mas eu nunca deixei de trabalhar com arquitetura. Só que Uhum, sempre mais focada na parte comercial. Porque, naturalmente, isso aconteceu como sócia, né? uhum, Então, o forno, o projeto foi meu. O Bora, o projeto foi meu do zero. Já não foi uma reforma. A Gran Cru, projeto inicial do Gustavo Almeida. Teve também uma parte do Ronaldo, então eu já entrei com outra reforma. E o Parrilha, que antes era Cabana Del Primo, e eu também participei, fiz essa reforma interna, né? uhum, Então, chegou um momento em que eu vi que conciliar era muito complicado e que eu estava sentindo falta de ser arquiteta. E eu fazia, nunca deixei de ter clientes, mas um ritmo uhum, menor, né? uhum, E, inclusive, eu estava muito mais vista como comercial. uhum. Que antes de ser sócia de restaurante, eu fazia muitos projetos residenciais. Por isso também que na Casa Cor eu disse, eu quero um projeto residencial, eu quero voltar com força no residencial. Que eu nunca deixei de fazer, mas bem menos foco, né? Uhum. Bem menos clientes nesse sentido. Tu ia complementar nada, Não, não? não, é isso mesmo. Ah, tá. E o momento agora, a gente fala da Lorena, porque assim, eu lembro de você lá atrás, porque eu trabalhei para seu pai, né? Então eu Aham. lembro dos três jovenzinhos, estou falando assim, lá atrás, quando eu comecei, que eu sabia que o doutor Fernando tinha os três filhos, lembro do Zé quando ele começou na engenharia, lembro da Lorena. Aí veio a Lorena profissional. Eu lembro que você me visitou, isso achei super maravilhoso, porque você fez: "Ah, Rosângela, eu tô aqui me dispondo e tal". Eu achei super bonito, por quê? Porque, poxa, a Lorena é filha do Fernando, a Lorena não precisa disso, a Lorena tem pai rico, né? A gente tem essa ideia, né? E aí você se dispõe a se abrir para o mercado, é muito bonito, tá? E aí agora veio um momento que eu vi que a Lorena brilhou muito. Esse brilho é como se você tivesse desabrochado mesmo. É como você falou assim: estou mais madura. Realmente, eu acho que profissionalmente você está muito pronta. Com a Casa Cor, o primeiro ano que você tinha um espaço
que você fez um diferencial ali, e esse ano simplesmente brilhou com a suíte da Bia. Me fala esse primeiro momento da Casa Cor e esse segundo momento. Aí é duas perguntas em uma. Na verdade, eu até digo que a Casa Cor veio na hora certa, porque foi justamente essa transição da saída do restaurante e o foco 100% em arquitetura. E aquela coisa, são duas coisas que exigem muito foco. E conciliar é bem, bem difícil. E aí, eu comecei fazendo, ano passado, os lavabos sensoriais. Era um lavabo que não tinha cara de lavabo, isso que eu achava mais legal. As Aham, pessoas, onde é o banheiro aqui da Casa Cor que eu não tô achando? aham. E eu transformei aquela cara de varanda, de espaço de convivência, Ficou bem instagramável, inclusive. bem instagramável, porque tinha os balanços, aquele pendente lindo da Dani Costa. E eu gosto sempre de trazer coisas novas. Eu desenhei um pendente, tinha muitos detalhes, de trazer algo novo, que tinha a história do macramê, que a Dani estava começando. E esse ano foi a suíte da Bia, um ambiente bem mais residencial, como eu queria, né? E homenageando a minha sobrinha. E o legal foi a identificação das pessoas. As pessoas chegavam, eu tenho uma filha Bia também, e ela joga tênis. E a outra tem uma filha Bia, e ela toca piano. De verdade, isso aconteceu. Aham. E as adolescentes que amavam, eu queria uma suíte igual a essa para mim. A identificação, a história. A Bia é real, aquilo é uma história real, e as pessoas gostavam disso, da identificação. E foi muito bacana a repercussão, né? Fora a questão dos detalhes, de você trazer o artesanato piauiense, que eu trouxe muito forte no meu ambiente. Eram as coisas realmente personalizadas. Ano passado eu já trouxe isso, esse ano mais ainda, por ser um ambiente maior. E realmente a repercussão foi maravilhosa, me deu muita visibilidade. A Bia, o que que ela sentiu, o que que ela comentou? Porque assim, eu conheço a Bia desde bebê, né, desde pequenininha. Como é que ela se sentiu sendo homenageada com a suíte? O mais engraçado, ela estava na academia e uma pessoa disse: Você é a Bia da suíte da Bia da Casa Cor? Ela amou, amou. E como eu digo para as pessoas, eu conheço há 14 anos, porque o maior desafio é você entender o cliente. Você tem Uhum. que contar a história do cliente ali. Num momento em que as coisas estão muito Pinterest, os clientes chegam para você com a imagem do Pinterest, eu quero igual. Mas ele não sabe o que é que ele quer igual ali. Então, você trazer a alma, a personalidade da pessoa. Então, realmente, o mais legal foi ela dizer que estava a cara dela, que ela ficou apaixonada, que ela realmente trouxe essa identificação, né? E esse é o papel do arquiteto, ele tem que ser um pouco psicólogo. Essa é a maior dificuldade. Quando o cliente não fica satisfeito é porque você não entendeu o que ele queria. Uhum. Então, você tem que contar a história do cliente naquele projeto. Você tem que trazer a alma do cliente para aquele projeto. E foi isso que eu trouxe para Casa Cor. Era um ambiente que tinha alma, que tinha personalidade, que tinha uma pessoa ali. E ela ficou apaixonada. A Casa Cor termina trazendo visibilidade, né, para vocês, É. mostra muito a personalidade, e eu acho que ajuda a cada um mostrar e a desabrochar, porque uma coisa é você fazer um projeto que eu não vou ter acesso. Eu, Rosângela, eu sei que É. você já fez muito projeto, lógico, você já fez muito decorado ali para Para Betacom, para construtora. construtora, eu já conhecia teu trabalho, mas para uma pessoa que não conhece a Lorena, que não sabe, quem é a Lorena, é um acesso muito legal. Você acha que, a Casa Cor, ela é um gerador de demanda da arquitetura? Sim, ela é uma vitrine, né? E lá você consegue entender a personalidade de cada arquiteto. Por exemplo, o que eu achei legal foi falarem: você fez ano passado um ambiente que não tem nada a ver com o que você fez esse ano. Mas o que que eu posso dizer que existe em comum dos dois? Eu gosto muito de detalhes, de pensar em cada detalhe. Quando você faz projeto para um cliente, muitas vezes o cliente fica adiando. Não, vamos parar aqui, depois a gente continua. Eu vou viajar, eu tô sem tempo. Ou uma questão financeira mesmo. E na Casa Cor você faz do início ao fim. A sua personalidade, as suas características, a sua marca. Como eu disse até em alguns momentos que eu dei entrevista sobre isso, sem amarras.
sem nada que impeça você de mostrar o seu trabalho. Uhum. Então, é uma vitrine, você entende o que cada perfil de cada arquiteto, o cliente vai se identificar com aquele perfil e não tem oportunidade melhor, tanto para a gente quanto para eles, né? Como os clientes que estão ali visitando a Casa Cor. Uma coisa que você falou aqui que eu achei super interessante, porque assim, a Casa Cor, eu tô falando do meu ponto de vista, que eu respiro também ali, a gente está dentro dos lares, dos clientes, é tão tal que às vezes até enjoo a minha decoração. Acredito que seja um gerador de demanda, por quê? Porque eu Você está termino sempre vendo muita desejando. coisa. Eu tô desejando, eu tô entrando na casa de É. várias pessoas, de repente eu entro, vejo muita pedra, eu vejo muita madeira, e de repente eu vejo. Então, existem algumas tendências, tá, no Uhum. mercado. E essas tendências é como a moda, muitas vezes volta. Hoje eu fiz uma avaliação de uma casa dos anos 80 que ela internamente ela tinha pedra nas paredes. Então, internamente, o arquiteto, que foi o Gustavo Almeida, por acaso foi o seu, digamos, inspirador, É, pode né? ser. Eu posso Cresci vendo os colocar projetos dele. isso. E aí eu fui na casa, vi lá pedra. E eu vi uma tendência muito forte de pedra na casa cor, Sim. né? Então, há algum tempo, eu tô falando porque eu tô no mercado imobiliário desde 1995. Então, de lá para cá mudou várias tendências. Agora é pedra. Então, voltou com força total a pedra, né? E eu Sim. vi que muita coisa na casa cor foi mostrado. Então, termina que é um gerador de demanda, de desejo, né? A casa cor. E você acha que mudou também o mercado de arquitetura por causa da casa cor? Sim. E aqui em Teresina, eu acho que o artesanato nunca foi tão valorizado. Uhum. Porque a gente, em relação a São Paulo, outras cidades maiores, o Nordeste principalmente, a gente tem um artesanato muito forte. E as pessoas estão vendo como usar ele. E as artistas piauienses, Isa Moema, Marcela Sadi, infinidade que a gente tem, estão sendo muito valorizadas. E a Casa Cor está trazendo isso. É a alma piauiense ali. Características próprias nossas ali. É totalmente diferente de outra Casa Cor de outro estado. E eu tô achando isso muito bacana. Como você falou, a questão das pedras. As pedras naturais, principalmente porque antigamente era muito mármore e granito, hoje a gente tem os quartzitos, as pedras naturais. A natureza está muito forte. Principalmente depois da pandemia, essa questão das pessoas sentirem a casa que conta uma história, que é a cara delas, que tem alma, que tem a natureza, que tem personalidade, que traz aconchego. Então a gente tem as pedras, as formas orgânicas, as plantas. Inclusive o tema da Casa Cor Semear Sonhos trazia esse desafio de ecossistemas naturais, de sustentabilidade. Tanto que no meu ambiente eu tinha palha, eu tinha os vasos de barro, eu tinha a pedra natural, eu tinha as formas orgânicas, que são as formas da natureza, tudo isso tá muito em alta. Digamos, eu tive na Casa Cor São Paulo semana passada. Gera um movimento, né? Esse mercado termina fazendo com que a gente deseje. Você comentou agora do Piauí, valorizando o próprio artesanato, porque assim, a gente tem uma síndrome do patinho feio, né? Eu não valorizo o que é meu, eu valorizo o que é do outro, né? E eu vejo que, a nível de Brasil, o Brasil está valorizando o interior, né? Lá na Sim, Casa Cor tem muita coisa do artesanato mesmo, como a própria culinária, que tem o Alex Atala, que é uma pessoa ele que valoriza muito. vai para o interior do Brasil, vai descobrir o Brasil, vai descobrir, ele vai no Pará, traz coisas do Pará, coloca na cozinha. Vai lá em Manaus, no Amazonas, vai e traz para a cozinha dele. Vai no Maranhão, traz e bota na cozinha dele. Vai no Ceará, cola na cozinha. Então, a culinária está fazendo isso, a arquitetura está fazendo isso, e eu achei realmente que nós estamos aprendendo a valorizar o que é nosso. Sim. Será que a Casa Cor também vai ajudar a gente a mudar esse pensamento do patinho feio? Sim, inclusive você estava falando aí do Atala, não sei o quê. Se você for em São Paulo, no Rosewood, a gente tem peças de palha, peças da Serra da Capivara. E o luxo hoje é isso.
O luxo tá essa cara do natural e de valorização do artesanato, do handmade, do personalizado. Isso que é o luxo hoje. E aí, por exemplo, a Casa Cor São Paulo agora, ela tá muito com essa pegada de casa de vó, Aham, de eu contar a vi. história. Se você olhar os ambientes, é bem isso. E, como eu falei, a personalização. Não é você chegar na loja e comprar uma coisa pronta. É você criar algo com identidade. A Casa Cor São Paulo tá muito essa cara. Contar história hoje é um grande fator de demanda de todas as áreas. Sim. Quando eu vou vender um imóvel, quando a gente conta a história do imóvel, ele fica mais interessante. Quando eu vou no restaurante, que ele tem uma história por trás, eu fui num restaurante em São Paulo, Lorena, esqueci o nome agora do nome do restaurante, mas o que que acontece? Era a casa de um casal, eu até gravei e botei no meu Instagram. Era a casa de um casal onde eles eram amigos do do Oscar Niemeyer, Uhum. e o Oscar Niemeyer fez um desenho na parede da casa, e aí eles deixaram e eles fizeram uma proteção desse desenho. Rabisco do Oscar Niemeyer riscado na parede. E hoje o restaurante recebe o Brasil por causa desses rabiscos do casal que era amigo do Oscar Niemeyer. E a primeira coisa que a gente chega lá, a gente entra e eles falam: olha, o dono da casa era amigo do Oscar, foi ele que projetou essa escada, foi ele que fez esse desenho. Isso gera demanda para o restaurante. Eu estou interessada em ir no lugar que foi projetado pelo Oscar e que ele desenhou. Gera curiosidade, né? E isso a gente vai justamente para conhecer histórias, né? Então, quando você falou, eu Não fiquei é um com, ambiente frio, é um é, ambiente. quando você fala agora, quando você falou assim, é momento Pinterest, como você falou? Pinterest porque as pessoas vão no Pinterest, pesquisam e chegam até arquiteto, eu quero isso aqui. Só que ali elas não sabem dizer o que que elas gostam, o que que é a personalidade delas. Ela achou bonito e ela quer aquilo, ela Aí deseja aquela você tem que imagem. tentar tirar dela o que é exatamente que é a identidade dela ali. Então, o briefing é uma conversa muito longa, com muitas perguntas. Às vezes ela vai achar, por que que essa arquiteta está me perguntando isso? Porque não tem nada a ver com o projeto. Mas é por você tentar tirar dela realmente a personalidade dela. Porque aquela foto Pinterest não tira. E às vezes ela. Se você for tentar reproduzir aquilo ali, que é uma cópia, que não tem personalidade, ela vai dizer não gostei. E você vai ficar, mas por que você não gostou? Você chegou com a imagem, é porque ela não sabe dizer dentro daquela imagem. Ela gostou da madeira, ela gostou da pedra, ela gostou do sofá, ela gostou do tecido. O que é a cara dela ali? Ela não sabe dizer. Então você tem que ser um pouco psicólogo, entender bem o cliente para tentar tirar isso dele. Porque essa geração Pinterest é tudo igual. Os projetos iguais. Sem alma, né? Sem a alma do cliente. Aproveitando esse tema, lógico, você está com 20 anos aí, que você acabou de confessar que eu não acreditei, esse tanto Tá de perto tempo de 20. tá perto de 20 anos de arquitetura. Aí, qual é o recado, digamos, qual é o conselho, qual é a lição que você deixa para quem está entrando na arquitetura? Que é importante. A arquitetura é muito desafiador, né? A gente tem muita concorrência, então a gente tem que tentar se diferenciar. Primeiro, seja você mesmo. Não copie, não tente ser Pinterest. Tem que ter a sua personalidade, a sua cara, a sua identidade em cada projeto seu. E um erro também do cliente, às vezes, muitas vezes, é contratar um arquiteto que ele não se identifica. Foi indicado por um amigo que se identifica com o amigo, mas e com ele? Então, quando você for procurar um arquiteto, você tem que ver qual a personalidade dele, se você se identifica com o que ele faz. E da mesma forma, o arquiteto tem que mostrar a sua personalidade em cada projeto. Ser fiel ao que ele faz, ao que ele acredita, e não essa história da cópia, né? Ah, porque fizeram, eu tenho que fazer, porque está em alta, eu tenho que fazer. Nem sempre o que está em alta é o melhor. Você tem que ter as suas características e ser fiel a isso. Quando você vai fazer um briefing, que você falou que é o primeiro momento
de você sentar com o cliente, você Sim. faz o briefing e vai entender o que é que ele quer. Existe alguma coisa onde você chega, que defina, eu não quero esse cliente, já chegou esse momento, porque eu vou já entrar num tema que eu acho interessante. Por exemplo, eu me defino como arquitetura, a minha arquitetura como uma arquitetura, eu uso o que é atual, mas eu tento usar o que é atual de uma forma mais clássica, mais atemporal. Sabe, eu gosto daquela definição de que o clássico não é o básico, de que o clássico pode ser, sim, ter sua ousadia, ter seus toques. Eu gosto, por exemplo, a gente está vendo agora na Casa Com muito maximalismo. O maximalismo, coisas pontuais. O que é o maximalismo que você está falando? Maximalismo é algo que chama a atenção, que tem muita personalidade, que tem muita. Eu gosto muito de detalhes nos meus projetos. Então, só que eu gosto do projeto mais atemporal. Então, existem peças que vão se destacar. Você não vai fazer um projeto inteiro que a pessoa canse dele. Uhum. Eu vou estar na minha casa, a minha casa tem que me passar conforto. Ela tem que me passar algo de bom. Então, ela tem que me passar uma vontade de relaxar dentro dela. Então, o maximalismo, ou uma peça de maior destaque, é um sofá, é um quadro, é uma parede. Não pode ser a casa inteira, né? Uhum. Porque fica muito pesado. Aquilo é celular. Celular tem que contar a sua história e tem que trazer tranquilidade. E a história da natureza que tá vindo muito em alta. Então, é isso. E eu acho que a minha característica é muito isso. Eu gosto dos elementos naturais, da pedra, da madeira. E você ousar, pesar mais, trazer mais detalhes em coisas pontuais. Uhum. Mas eu quero um tema que eu gosto também de entender, porque você trabalha com serviço, eu trabalho com serviço. Aham. Tem algum cliente que você Ah, fez o sim, que você estava briefing? falando. Você briefou com esse cliente e disse assim: não, ele não tem perfil para ser meu Pronto, cliente. já aconteceu. Por exemplo, é, ele gosta de muita coisa no ambiente, né? E eu já não sou essa arquiteta. Como eu te falei, o maximalismo é uma parede, é uma coisa pontual. Ele gosta do ambiente inteiro com muitas informações, né? Por exemplo, aquilo já pesa, já não é muito a minha característica. Então, eu acho que é bem por aí. É porque eu fiquei curiosa, deixa eu te falar. A minha curiosidade é assim: poxa, você trabalha com serviço, eu chamo. A gente tenta ali pesar e medir. Por exemplo, já teve Ah, uma cliente que disse assim pra mim: eu quero dourado. Aliás, dourado não. Era vermelho ou onça na minha sala. Aquilo foi um desafio, né? Aí vamos para as cadeiras da mesa de jantar vermelhas. E eu coloquei um vermelho cereja, um vermelho. Ficou lindo o vermelho. aham, E algumas peças de decoração no tom de vermelho. Ela ficou super satisfeita. aham, E sem. eu também. Então, você tentar achar aquele equilíbrio. Você convencer ela de que do jeito que ela quer, aquilo ali não vai ficar muito legal. E voltando, só a minha curiosidade, né? Porque o que que acontece? É, eu sei que o cliente é que manda, não é? É. O cliente, você vai dar as orientações, mas o cliente sai, eu não quero por aqui, eu quero por aqui. E de repente tem um cliente que diz, eu quero o maximalismo que você falou. Aham. Ela vai depor muito contra o projeto que a Lorena. Esse que foi a Mais Lorena que atemporal, fez. né? Que é o que eu faço. Você fez e de repente aquele projeto depõe contra o teu estilo de trabalho. É isso que eu estou Sim, querendo entender. E muitas vezes eu vejo alguns arquitetos, eu não vou lembrar agora, mas teve o projeto que eu entro na casa, ou que ela é maximalista demais, tem muito dourado, ou tem muito muita vermelho, muita informação. informação. E às vezes ele nem é tanto maximalismo, mas é muito cheio, né? Aquela Mas, casa cheia aham. demais de coisa. E aí diz, não, é que a Lorena que fez. Aí, aí, de repente, eu tô querendo saber justamente se tem momentos que você vai, olha, isso aí eu não vou, porque. Tem momentos que a gente tem que dizer, olha, isso aí não vai ficar bom, eu não faço dessa forma. E aí que você falou que entra na casa e vê que às vezes não é a personalidade nem daquele arquiteto, mas é do cliente. Que muitas vezes acontece que tem aquela coisa do cliente,
Ah, então eu vou na loja E eu e tudo que ele escolheu eu vou mudar e vai ser do meu jeito. Por isso que a importância do cliente é procurar o perfil do arquiteto que ele se identifica. Uhum. Porque isso pode acontecer. Sim, já aconteceu comigo, eu não vou negar. Do resultado final não ficar como eu queria, porque o cliente foi lá na loja e mudou e escolheu um outro quadro, ou escolheu um outro sofá e mudou algumas coisas, né? Enfim, a gente não tá livre disso acontecer. Agora, vamos falar de um tema que eu gosto também, que é o mercado de luxo. O mercado de luxo na arquitetura. Basicamente, tudo na arquitetura é luxo, né? Tudo é o Sim, belo, tudo sim. é o luxo. É. Como é que você vê o mercado de luxo na arquitetura? Aquela cadeira, aquela poltrona, aquela mesa assinada, tudo assinado. Como é que você vê isso? Você faz um mix ou você bota tudo assinado? Me fala mais sobre isso. A gente tem que seguir muito o perfil do cliente, né? Hum. Mas, por exemplo, você falou em luxo e em peças assinadas. Poltrona Mole do Sérgio Rodrigues. É uma peça de luxo, assinada, atemporal, linda. Então, o luxo, eu enxergo ele como um luxo silencioso. É isso que eu estava querendo dizer para você, que eu não faço aquele projeto com muitos excessos. Eu gosto mais do luxo silencioso. Uma poltrona do Sérgio Rodrigues é isso. É um luxo. Só que ela grita, É gente. Não tem, atemporal, ei, é ei, linda. ela não é silenciosa, ela grita. Quem conhece aquela poltrona mole já sabe que ela grita. Mas eu sei que assim, E o tem uma. luxo, ele é muito relativo. Ah, Luxo para um cliente pode ser uma churrasqueira, que ele vai fazer um churrasco no final de semana para a família dele. Para uhum. o outro, pode ser a poltrona mole, que ele vai ler um livro e ele vai assistir a TV deitado naquela poltrona. Então, não necessariamente são peças assinadas ou o apartamento inteiro com peças assinadas. É aquilo que te faz feliz, é aquilo que te faz bem, é aquilo que te traz prazer, né? Luxo não necessariamente é isso. Tá nas entrelinhas aí, de acordo com a necessidade, é isso? Exatamente. Aquilo que você gosta. Isso varia muito de cliente para cliente, com o perfil do cliente, né? O luxo é algo muito. Ah, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de comer em restaurantes. Então, o luxo para cada um é uma coisa diferente. Para o outro é o carro. Isso é tudo muito relativo. E dentro dos apartamentos, das residências, também é dessa forma. Cada pessoa, luxo para mim é ter uma super cozinha, porque eu gosto de cozinhar e receber. Então, quando você faz o projeto para o cliente, você pode focar naquilo que é mais importante para ele. E para Lorena Fortes, o que é o luxo para você? O que é que você gosta? Luxo para mim é poder viajar, curtir a vida, encontrar os amigos. É isso. Eu amo viajar. Então, para mim, assim, Lorena, o luxo que você. Não é carro, não é isso. Aham, são coisas mais. Que a gente vive, né? Não são Aham, são coisas materiais, são experiências. experiências, exatamente. Luxo é experiência. Porque assim, a gente fica curioso, porque cada arquiteto, cada pessoa que vem aqui, a gente olha. Às vezes, são pessoas que vêm de uma família que tem grana, mas que valorizam coisas diferentes. É. Então, assim, eu sei que a Lorena é uma pessoa que é viajada, que já viveu muita coisa, e eu fiquei curiosa de entender. O que é o luxo para você, porque você está dentro das melhores lojas, Restaurantes, que eu você, amo comer em bons restaurantes, isso é luxo pra mim. você tá. Viajar com uma lista de restaurantes. Ah, tá. Fazer as experiências As mesmo. Porque você está experiências. lá dentro das melhores lojas de produtos assinados aqui de Teresina, ou do Brasil, ou do Aham. mundo. Você está aí vivendo isso aí, mas eu entendi que a experiência que você leva é mais importante, não é isso? E aí vamos voltar aqui para a arquitetura, que é o importante. A arquitetura, ela te traz o quê? O que que você vê na beleza dessa arquitetura? O que que arremete a você? Porque, assim, eu vou só te dar um exemplo. Eu Uhum. adoro chegar na minha casa e entrar na minha sala e sentir o cheiro da minha casa. Para mim, Sim, sim. é o cheiro, é super importante naquele ambiente. Se eu chegar, ela tiver com um cheiro diferente,
Para mim é muito importante o cheiro, lógico que a casa está toda arrumada também, né? Mas o que nesse contexto? É, a arquitetura é sensorial. Eu até digo que meus projetos, como eu trabalhei muito tempo nessa parte comercial de restaurantes, ainda trabalho, a arquitetura é muito sensorial. Ela desperta em você e você não sabe nem o que é. Você sente uma sensação muito boa quando está naquele ambiente, você não sabe dizer o que é. É a música, é o cheiro, é as texturas, é uma série, um conjunto de coisas que vai trazendo aquela sensação, aquele bem-estar, aquela vontade de estar dentro do ambiente. Não é à toa que a neuroarquitetura está muito em voga. Dentro de tudo que eu falei, né? De contar histórias e de trazer sensações, a neuroarquitetura é a tendência do momento. E é isso, é despertar sentimentos. Eu até dizia que meu ambiente ano passado, ele era lavabos sensoriais. Era o cheirinho, era a música, eram as texturas. Esse ano na suíte da Bia eu escutei muito. Gente, eu tô sentindo uma sensação de conforto aqui dentro, eu não sei o que é. Era a palha, o tapete, o linho, o veludo, A cor tudo. também, né? A cor, Eu gostei muito da cor, daquele tom, um rosa seco, um né? rosé que Não não, agride. Por isso, isso que eu sim. falo da história da arquitetura também mais atemporal, né? Por isso. Porque traz essa sensação de bem-estar. E aí você ousa onde? No painel de palha, no espelho contornado de tapete, em coisas pontuais. E a arquitetura é isso, é despertar sentimentos, é trazer sensações para as pessoas, de bem-estar, de qualidade de vida para elas. Dentro da arquitetura, agora eu vou falar comercialmente. É, como é essa concorrência? Me conta. Existe uma concorrência ou não? É levinho? Porque no meu mercado é muito tem muita concorrência. E no seu mercado? Não, tem muita concorrência. E é como eu falei para você, a gente tem que seguir o nosso perfil, o nosso diferencial, se destacar, ter suas características e seguir aquela rota. Porque eu acho que tem mercado para todo mundo. Como tem cliente, perfil para cada tipo de arquiteto. Então é você mostrar claramente qual é o seu perfil e seguir aquilo e acreditar no seu potencial e naquilo que você faz, né? Se você seguir dessa forma, você vai conseguir ter o seu mercado, os seus clientes, a sua diferenciação. É quando, Você, digamos. Rosângela, tem isso, né? A Ah, gente vê isso muito forte. eu estava hoje, eu fui no Gran Cru e eu vi um elogio muito legal. E eu falei, essa pergunta eu vou para a Lorena, porque, assim, o Zé Luiz, gente, é uma pessoa que eu super admiro, que basicamente, ele ensinou a gente, o teresinense, a estar no bom ambiente. Porque, para mim, que eu lembre, o Gran Cru foi uma coisa que veio, assim, em primeira mão para Teresina, com a ambientação, com aquele cheiro, com aquela luz mais, Uhum. aquela sensação da arquitetura em restaurante com qualidade. E, além de tudo, que é lá atrás, ele que ensinou a gente a tomar vinho, ele que fazia a harmonização, ele que chamava a gente para. A gente não tomava vinho em Teresina, achava, porque é quente, a gente não toma vinho. Começou na Gran Cru. Então a gente tomava cerveja, vinho não. Por que a gente vai tomar vinho? Muito quente. Só que ele foi lá ensinando a gente, ensinando a gente. E aí, hoje eu estava lá e o rapaz falou assim, gente, aí ele falou, Rosângela, o seu Zé Luiz é maravilhoso. O funcionário falou assim, porque ele sabe, o concorrente dele, ele faz ensinar o concorrente. Ele pede dica, ele dá dica, ele troca ideia. Então, ele não é uma concorrência que, entre os restaurantes de Teresina, antigamente existia, se um abrisse, o outro se zangava com o outro, era confusão. Hoje, não. Isso quer dizer que o mercado está maduro. Sim. Isso quer dizer que no meu mercado não está maduro. Na arquitetura, tem essa treta aí? Eu acho que existe um pouco, mas também tem muita amizade. Na Casa Cor a gente viu muito essa Uhum. união, sabe? Cada um com seu perfil, com seu ambiente, todo mundo se ajudando. Eu acho que cabe a cada um seguir seu caminho e, como você mesmo falou, a gente só tem a ganhar, né? Uhum. Quando a gente troca ideias, troca experiências. é, por exemplo, tem um grupo de arquitetos que a gente está sempre colocando. Gente,
Alguém sabe quem faz isso, alguém sabe quem faz aquilo, um ajuda o outro, dá indicações, dá o telefone. É um projeto novo, algo que eu nunca fiz, aquele arquiteto que eu conheço já fez. Existe muito essa troca, eu Então, acredito tá nisso. amadurecendo, É, tá ficando maduro, então. tá. É como eu falei, não tem por que você ter medo. Cada um tem sua personalidade. Mesmo porque a tua história é a tua história. Eu vou querer a minha É, arquiteta Lorena porque eu conheço já a história, alguém indicou, você faz aquele briefing ou você já vem de outra forma e você chega através de, por exemplo, um bate-papo desse aqui. Você vai chegar em alguém que vai ficar curioso. Tem o Instagram que ajuda bastante, né? Hoje o Instagram, ele ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Que antigamente ficava, ou você ia para tinha que ir um. para casa de alguém para conhecer o projeto dela, né? Ou É. no caso do ambiente comercial, restaurante, mas não tinha aquele portfólio, digamos. Uhum. E voltando agora aqui, o Instagram e arquitetura, que aí a gente vai aqui mudando de assunto assim, vai costurando. Você acha que te ajudou bastante a chegar em mais Sim, casas, em mais pessoas? Ajudou você a se impulsionar? sim. Inclusive, o meu Instagram, eu dei uma, Eu uma vi, eu vi reviravolta que você nele. deu uma profissionalizada E mesmo. sempre que tem uma reunião com o cliente, eu olho, ele tá me seguindo no Instagram. Sempre. Então, por mais que seja indicação, ele vai no Instagram olhar antes o perfil daquele arquiteto. E a grande maioria, quando chega na reunião, eu vi aquele seu projeto no seu Instagram e eu me identifiquei com ele. E é uma ferramenta maravilhosa. A gente tem que usar, né, a nosso favor. Porque ali, como falei, tá o portfólio do arquiteto. É, a vida da Lorena, agora, voltando agora, mudando de assunto. A vida da Lorena. Lorena tá solteira, tá casada, falando Tô história, que história. solteira. Que história é essa? Tá solteira? Tô. Qual é como é que a Lorena vê hoje esse lado profissional, emocional? Como é que você lida com esse lado, é, digamos, esse lado da Lorena como pessoa e a Lorena como profissional. Como é que você lida com isso? Normal? Como é? Agora fazendo a história. Vai costurar aí. Conta aí a Não, na teu. verdade, assim, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, sou muito sociável. Então, eu saio muito, viajo muito. Como mesmo falei para você, é o que eu mais gosto de fazer. E as coisas acontecem naturalmente. Você vai fazer network, conhecendo pessoas. Então, é coisas que a vida vai costurando pra gente, né? A gente vai seguindo nosso caminho e naturalmente as coisas vão se desenrolando. Quando tu decide fazer falando em network, né? Quando você decide viajar a trabalho ou para se profissionalizar, qual é a cidade que você busca e em quem você se inspira? São Paulo, com certeza, é uma cidade que tem tudo. E é sempre um curso novo, é a Casa Cor, é amostras, Design Week, o dia Expo Revestir. O tempo inteiro tem coisas de arquitetura acontecendo em São Paulo. Exposições, que eu adoro, museus. E pode ser qualquer época do ano. A arquitetura está sempre acontecendo, o design, as amostras. E mesmo os restaurantes novos que toda hora abrem, hotéis novos. A arquitetura, a gente mergulha, né, Uhum. em São Paulo. A viagem que tu mais gosta de fazer? Ai, difícil. Não profissional, vamos Eu lá. amo a Itália. Sem ser profissional, tá? Vamos falar do mercado Tô até de. com saudade de Milão. Muito tempo que eu não vou, principalmente por causa da Casa Cor, né? Porque Ah, coincide o período da obra. Mas Espanha, Itália, eu sou apaixonada. sempre que pode. Sempre que posso. Na América Latina, qual é digamos. Ah, eu fiquei apaixonada por Chicago, que eu fui em outubro do ano Ah, passado. é. E Chicago é arquitetura e música. Arquitetura e música. Tem uns arranha-céus maravilhosos. A cidade passou por um incêndio e foi reconstruída. Então, ela tem muita coisa de arquitetura bacana. E agora, para o nosso América Latina, qual é a cidade, qual é o lugar que você gosta de ir ou que já foi que fala assim, esse marcou?
Ai, não sei. Eu, na verdade, não viajo muito na América Latina, não é muito. México não, Tulum. Não. Porque, assim, os arquitetos gostam muito de Tulum. A Eu nunca maioria, assim, fui, tenho vamos... tanta curiosidade de ir. Ah. Mas eu fui muito Europa, vou muito pra Europa e Estados Unidos, né? Que eu fui a Chicago recentemente, fiquei apaixonada. Piauí, qual é o destino que você... Barra Grande, com certeza. Barra Grande, quantas vezes por ano? Ah, umas 2, pelo menos. Porque também eu viajo para outros lugares. Eu tenho irmã que mora no Rio, eu gosto muito do Rio. E minha formação foi no Rio de Janeiro, eu fiz faculdade lá. Então, sempre que eu posso, eu vou. É uma cidade de belezas naturais, né? Eu sou apaixonada pelo Rio. São Paulo também eu sempre vou, então eu tenho que estar conciliando, né? São Paulo, Rio e de vez em quando uma cidade internacional, 1, 2 por ano. Uma dica de restaurante. Quem é expert em restaurante é você. Então, conta aí qual um restaurante assim que Eita, você... nem sou tão assim, o Zé Luiz é muito mais que eu. Mas é pesquisador, porque quem gosta de Bem, experiência, eu vou né? agora para São Paulo, eu tô louca para no Ping Yang, que ele falou para mim, inclusive, que ele essa comida tailandesa, porque as pessoas vão muito para São Paulo comendo italiano, né? Uhum. Que eu sou apaixonada também, Qualquer mas lugar em São Paulo italiano é bom, é, pra falar a verdade. mas é uma comida diferente, tailandesa, é super bacana. É uma experiência, Qual né? é o nome? Ping Yang. Ótimo. Aí fica a dica para vocês. Ping Yang, eu não conheço, então já vou anotar aqui. E Lorena, a gente está aí com 47 minutos de podcast. Eu quero agora entrar numa coisa bem interessante. Esses 47 minutos é só para a gente se balizar. Mas eu quero falar de uma coisa que é como é ser filha do Fernando Fortes. Porque, assim, a gente já falou aí um pouquinho da tua vida pessoal, mas agora eu vou falar meio familiar, né? Porque eu vejo que tua mãe tem muito orgulho. Aham. E o pai, na verdade, assim, eu vejo do Fernando, como eu sou muito lido profissionalmente com ele, muito, então eu vejo ele uma pessoa muito forte. Como é ser filha de um cara tão forte, tão... Eu até acho que eu pareço muito com ele. A gente foi criado com muito exemplo, né? De uma pessoa que trabalha muito, que é muito admirado, né? Na cidade, ele é muito conhecido, ele é muito bem relacionado. É uma pessoa do coração enorme e extremamente trabalhador. E isso foi exemplo pra gente. É engraçado que o pessoal dizia que eu era a CDF da Casa Cor. Eu e a Rafa do quarto bebê, porque nós fomos as primeiras a terminar os ambientes. Aham. Porque eu tenho esse exemplo dentro de casa, então eu acabei sendo muito parecida com ele nisso. Ele é muito determinado, muito focado, e ele é aquele que bota debaixo do braço, né, e ajuda realmente. Então é isso, é admirável, né? Meu pai é uma pessoa muito admirada e muito querida. Porque, assim, a gente... Mas ele também cobra muito, isso. A gente conversa bastante e ele é muito firme, né? Nessa Sim. posição. E aí, uma menina que é criada por uma pessoa muito firme, eu queria saber esse teu lado hardcore, porque a gente termina. Eu vejo a Lorena bem docinha, a Lorena mais. Não sabia desse seu lado mais hardcore Eu sou. que puxa o Fernando. Porque a tua mãe é maravilhosa, né? Na casa que eu conversei com ela ali, Eu e ela brinco que estava lá em casa muito todo mundo é orgulhosa. agoniado. Todo mundo é agoniado, todo mundo quer as coisas pra ontem. E minha mãe também é. Ela não parece. Não, mas ela é. Então, assim, na obra, eu engano, eu tenho esse jeitinho e tal, mas na obra. E uma coisa que eu sempre falo, sou resolutiva. Eu gosto de resolver as coisas ali. Então, se eu tô na obra, tem um BO, pega o telefone, resolve e tal. Eu gosto de ser prática. Eu acho que esse exemplo também eu vim muito do meu pai. Ele é muito objetivo. Muito objetivo, exatamente. A gente tem um problema, a gente tem que resolver. E eu sempre falo, não se lamentar, não se desesperar. É resolver. Você não tem o que fazer. Esse problema apareceu, então vamos procurar a solução para ele. E eu acho que esse exemplo dentro de casa que eu tive muito forte, né? Quando a gente é criança, adolescente, a gente até fica, ai, meu pai me cobra muito. E na vida adulta, a gente entende como isso faz diferença, né? Talvez você Pra sua seja a Lorena, formação. Lorena justamente a Lorena que você é porque seu pai cobrou, né? Exatamente. Sua Talvez formação, sua personalidade, seu trabalho, enfim, para sua vida. Lá em casa, os 3 são super focados e trabalham, e estão sempre, cada um na sua área, se atualizando sempre, e o que é importante. E qual o maior desafio de um arquiteto?
Maior desafio de um arquiteto. Eu vou para a vida pessoal, volto para a arquitetura, vai lá. Qual o maior desafio? Porque como eu estou controlando ali os últimos minutos, então tem que sair daqui com todas as perguntas que eu quero fazer para a Lorena, que a gente termina não tomando café para fazer essas perguntas, né? Então, qual é o principal desafio do arquiteto? Eu acho que o arquiteto ele tem que estar sempre se atualizando. Viajando, procurando o que é novo, porque as coisas mudam muito rápido. E aí, se você não tiver sincronizado com aquilo ali, você perde o time e fica desatualizado. Então, o arquiteto tem que estar sempre se atualizando e viajando muito. Acho que o maior desafio é esse. E para quem está começando que não pode viajar? Pesquisar muito. A internet está aí para isso. Se a pessoa não tem essa abertura de casa-cor, porque tem muita meninada entrando na arquitetura que não tem ainda ele está ainda... A oportunidade de fazer um network, né? Não tem oportunidade. Eu vejo muita meninada entrando. Qual seria o caminho ideal? A gente tem que ser um pouco cara de pau também. Em arquitetura, a gente não pode ter vergonha e procurar ajuda. Primeiro que assim, você acabou de se formar, você tem que procurar um espaço, um ambiente. Você não vai abrir seu escritório de cara. Eu não abri logo meu escritório. Eu me formei no Rio, ainda trabalhei em escritórios lá, ganhei experiência, conheci pessoas, voltei para cá. Então, se você não tem essa oportunidade, é as lojas. Os eventos das lojas de arquitetura também são muito importantes, você estar sempre presente. Se ambientar no meio, conhecer pessoas, ser um pouco cara de pau também. Começar, porque assim, O Instagram também é importante para isso. Eu converso muito com os arquitetos, muitos dos jovens às vezes acompanham a gente, porque aqui no podcast a gente bate papo com muito arquiteto, então eles falam, eu assisti todos de arquiteto, eu adoro. Então eu adoro conversar com arquiteto aqui, justamente porque a gente tem um público aí que são os jovens que estão começando e eu gosto sempre de fazer essa pergunta para quem sobre o conselho, as ideias que você dá, porque tem gente que precisa ouvir algumas coisas, né? Porque eu estava conversando até com um empresário agora da área de alimentação. Ele falou, Rosângela, o grande desafio hoje é que o jovem de hoje ele não está muito afim mais de esperar. Ou dá certo, ele vai, ele dá certo, ele é sem paciência. Quando você aperta um pouquinho, ele pula fora. Então, é uma das coisas que a gente tem ouvido bastante de algumas pessoas e psicólogo também falando, né? Que essa geração... porque é uma construção. Não é assim, você abriu seu escritório e... Para mim não foi assim. Mesmo eu tendo, né, meu pai como construtora, para mim não foi dessa forma. Então, é tempo, é um dia após o outro, é divulgar seu trabalho, é conversar com as pessoas, é conhecer pessoas novas e vai fazendo essa rede. Não é assim imediato. E você tem um projeto que a Lorena tenha se orgulhado. O que você se orgulhou de ter feito até hoje? Na cidade, eu acho que o Bora, com certeza, foi um projeto que as pessoas mais falam, né? Que foi desafiador, tem muitos detalhes, tem muita coisa. Engraçado, chegam para mim, eu achei que era o arquiteto de São Paulo que tinha feito. Aquilo que você falou, que a gente se coloca, né? As pessoas se colocam. E foi muito desafiador, porque ele é um projeto de muitos detalhes. Aí vamos só falar do Bora. Qual é de quem... Lógico, tem muita gente que conhece o Bora, mas para quem não conhece, qual é a pegada do Bora? É uma pegada industrial. Ele é um restaurante mais focado em carne, cerveja, hambúrguer. E ele tem um público mais jovem. Então, é um ambiente bem descontraído, bem industrial. A iluminação é aparente. A tubulação de elétrica toda aparente. E foi realmente um diferencial na cidade. Né? Ele veio realmente trazendo uma arquitetura que não existia, uma coisa bem
bem Inspirada. inspiradora, bem Mas diferente. foi inspirada em que tipo tu tem algum lugar que tu se inspirou? Não, na verdade foi um compilado, né? O Zé Ah, Luiz e eu viajando e olhando coisas, ele também pesquisa muito. uhum. Você falou até essa questão, o Zé Luiz gosta, ama, e toda vez que ele viaja, ele olha restaurantes, cardápio, arquitetura. Então foi muito, né, eu e ele juntos pensando em conjunto em todos os detalhes. E eu não posso dizer que foi um lugar. Foi realmente muita pesquisa. São Paulo, hamburguerias, lugares que vendem cervejas, também de outras viagens que a gente fez. Então foi um compilado. Fez para o jovem se sentir bem fez uma coisa diferente, não é isso? Isso. Qual o imóvel, qual foi, sem ser na área de comercial, um projeto que você disse, ah, esse aqui eu tenho no meu coração, esse aqui tá separadinho, eu me orgulho de ter feito essa casa, ou esse interiores aqui, tem algum que você lembra? Tem um apartamento que. Eu não vou falar o nome do Não, cliente, não precisa. mas o legal é isso que eu falei. Quando o cliente e você estão em total sintonia e pensam igual, né? Então, o legal foi isso, porque o resultado ficou incrível, porque a gente pensa da mesma forma, gosta das mesmas coisas, existe aquela identificação com a minha arquitetura, isso facilita muito. Isso foi a casa em Alphaville ou apartamento? Apartamento. Uhum. E dentro da sua casa, qual o cantinho que você mais gosta? Como arquiteta, você tem uma coisa especial que você fez para você mesmo? Eu acho que é o meu quarto. É, mas não posso dizer assim uma coisa específica, né? É porque traz esse aconchego, as cores, a iluminação. É bem a minha cara. Por exemplo, na minha casa eu tenho, eu enjoo, sabe? Eu já troquei já várias vezes. Mas eu fiz uma época, e aí eu tinha minha casa. Aí meu cantinho, eu vou exatamente te explicar o que foi. É, eu fui vender minha casa, morava na Terra dos Pássaros, e aí eu sentei na varanda, que era meu cantinho preferido, que quando eu queria tomar ou espumante ou vinho, eu ia para lá. A parte externa da casa era meu cantinho predileto da casa. Então, quando eu ia receber alguns amigos, ia para lá. Então, quando eu fui mostrar minha casa, eu falei assim, eu mostrei para uma pessoa. Aí eu cheguei, sentei lá e disse, olha, aqui é o meu lugar preferido da casa. Ele achou tão verdadeiro, ele comprou a minha casa por causa daquela sentada que ele sentou comigo ali e eu falei que era o meu canto especial. Então, quando a gente vai vender um imóvel, normalmente é importante a gente entender a história, porque se eu conseguir mostrar a minha história, olha, tá aqui, esse é o meu Desperta lugar, emoção, né? esse é o meu lugar da casa. E olha que eu tinha um spa lindo lá atrás e tal, era bonito, mas não era meu lugar. Então era um banco de Uhum. madeira, um caramanchão com aquela plantinha toda, a trepadeira lá. E realmente ele falou, Rosângela, eu vou fazer uma proposta. Eu andei em várias casas. A tua não é a mais bonita, mas é a mais aconchegante. E isso aí foi que fez ele fazer o negócio. Então, por isso eu quero, a minha pergunta para você, se é realmente ter um lugar especial, porque esse lugar é que vai fazer diferencial para o teu aconchego, para teu descanso, né? Uhum. Para o teu momento de no estresse. O meu quarto é o lugar que eu mais fico, né? Que Aham. tenha. Aí é difícil de dizer, são as texturas, é o aconchego, é a luz, é o Uhum. canto que eu uso mais. Mas eu posso também falar que eu tenho uma área na minha sala, uma área de churrasqueira, com bar, que é onde eu recebo as pessoas e eu gosto muito de receber. Então, poderia ser esse cantinho também. Vamos para finalizar aqui, a gente está aí com 1 hora e 0 minutos, tá? Dentro da Casa Co, o que a Casa Co trouxe para você? O que a Casa Co marcou em você? A Casa Co é a oportunidade de fazer network, de conhecer pessoas, as pessoas se identificarem com o seu trabalho e você também fazer novas conexões, né? É, eu acho que essa Casa Co foi incrível.
Em relação à outra também, a outra foi incrível, é difícil dizer. A primeira experiência e aí teve essa outra que foi mais reveladora, né? Eu acho que isso também, que você já fica mais. Você já sabe como funciona, então você já tem um know-how, você já leva a obra de outra forma, de uma forma mais simples, você já vê os desafios de outra forma e acaba ficando mais fácil, né? Do que no caso da primeira. Mas é isso, é a oportunidade, né? De estar ali expondo o seu trabalho e criar essas conexões, como eu falei, contar uma história. E o bacana foi ver a identificação das pessoas. Foi muito forte, porque eu acho que quando eu trouxe uma história real, trouxe isso, né? Foi uma coisa muito forte, ainda mais tratando de uma pessoa que eu amo, que é a minha sobrinha de 14 anos. Foi bem bacana. Lorena, olha, adorei conversar, saber mais de você, conversar sobre coisas que a gente termina, a gente no dia a dia a gente se encontra e aí não tem esse tempo de entender a história. Foi muito bom te conhecer mais, é muito interessante a gente saber a história em quem você se inspira, como foi a tua caminhada, né? Porque a gente caminha e a gente termina vendo só como você chegou até aqui. A gente não Não sabe o sabe, não processo. sabe o processo, não sabe a quantidade de tempo que você tem de mercado, não sabe o que você já fez. E para mim é super importante conhecer vocês. Eu estou o tempo todo fazendo esse canal aqui, justamente para o nosso público, o nosso cliente, o seu cliente conhecer mais você. Então foi muito bom, te conhecer mais de perto, te Eu que conhecer a agradeço. tua história. Eu que agradeço, Rosângela. Obrigada pela oportunidade. E eu achei ótimo. Conversa leve, descontraída. Muito bom. Pois é isso, gente. Olha, podcast Cantos e Encantos é para isso, é para aproximar as pessoas de projetos, dos seus cantinhos, falar de mercado imobiliário. E a gente está de volta, matando a saudade aqui, já recomeçando aqui com a Lorena. E até o próximo episódio. Até mais.